Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora, que bonito, que beleza nosso Bahia, que beleza meu Bahia, mais um triunfo e um triunfo justíssimo, agora pela Copa do Brasil, viramos a chave, Copa do Brasil, Bahia pegou o Paysandu fora de casa, venceu com justiça, detalhe, com seu time todo reserva, Bahia entrou em campo com seus jogadores reservas e mesmo assim o time do Bahia foi superior ao time do Paysandu, venceu por 1-0. Se forçasse mais um pouquinho, dava até para fazer 2-0. E vamos falar sobre o jogo, obviamente. Parabéns a Rogério Ceni, parabéns aos jogadores do Bahia que entraram em campo muito bem. Assim, eu não tenho, eu hoje não vou falar assim que algum jogador do Bahia jogou mal, porque para mim todos jogaram muito bem, e isso mostra a força do elenco do Bahia. Porque mesmo colocando seus reservas, jogadores que têm menos minutagem, mas o time continua com o mesmo padrão. Obviamente que não é o mesmo desempenho que os jogadores titulares, os considerados titulares, mas o time consegue mostrar e continuar com o mesmo padrão. Saída em 3, um jogador que da lateral esquerda, teoricamente, vai para o meio, o time mantém o padrão de jogo, na hora de defender aquela mesma situação de 4-5-1, mas o que me chamou a atenção, além do bom jogo do Bahia, foi o jogador do Paysandu que perdeu a linha na hora da entrevista do final do jogo. Disse que o Bahia sentou a bunda lá atrás. Esse foi o termo que ele usou foi esse. Eu vou colocar para vocês assistirem. Que o Bahia sentou a bunda lá atrás, como se o Bahia tivesse jogado na retranca. Peraí, cara. Peraí. Vamos ser justos aqui. O Bahia em momento nenhum jogou na retranca. O Bahia não jogou na retranca. O Bahia jogou muito bem. Foram 2 tempos não tão diferentes. Mas o primeiro tempo, onde o time do Bahia teve um pouco de dificuldade no início, demorou um pouco para ajustar a marcação. Depois o Bahia ajustou a marcação, teve chance de fazer gol. Cauli perdeu uma oportunidade que ele furou. Teve uma outra boa chegada com o Eric. O Bahia começou a controlar o jogo aos pouquinhos, né? Colocou o jogo do seu ritmo e marcou o gol através de uma penalidade, que na minha opinião foi pênalti, foi bem marcada. Né? O juiz foi lá, marcou o pênalti, Cauli cobrou, fez 1-0. O Bahia que começou o jogo, só para vocês terem uma noção, o Bahia começou com Marcos Felipe, Eric de lateral direito, olha só, Eric de lateral direito, Gabriel Xavier voltando de lesão, Rezende na zaga junto com Gabriel Xavier, Iago Borduque na esquerda, Acevedo e Rodrigo Nestor no meio campo, e aí a gente tinha Cauli, Michel Araújo e Ademir, e Lúcio Rodrigues lá no ataque. Esse foi o time que o Bahia iniciou o primeiro tempo, e que fez 1-0. Fez 1-0 e teve a oportunidade, não aquela oportunidade claríssima, mas teve a oportunidade de fazer mais gol. No segundo tempo, o treinador Rogério Ceni fez algumas substituições, como por exemplo, ele colocou Gilberto no lugar de Michel Araújo, colocou Luciano Juba no lugar de Iago Borduque, colocou Kaique no lugar de Cauli, Thiago no lugar de Ademir e Jean Lucas no lugar de Rodrigo Nestor. Um segundo tempo totalmente controlado. Totalmente. O Bahia controlou as ações, colocou a bola embaixo do braço, fez assim, ó, me dá aqui que agora eu vou controlar o jogo. Eu vou mostrar como é que se controla o jogo. Controlou o jogo, não se expôs, não tinha necessidade, estava dando 1-0. Quem tinha que se expor era o time do Paysandu, que estava jogando dentro de casa, estava perdendo. E o Bahia não jogou na retranca. O time do Bahia foi um time equilibrado, jogou como um time grande, jogou como um time experiente, não ficou se expondo à toa, usou as suas melhores peças e o que o Bahia tem de melhor, a sua qualidade técnica. Quer propor o jogo, quer ter posse de bola, quer colocar o adversário para correr atrás da bola. O Bahia teve 67% de posse de bola contra 33% do time do Paysandu. No segundo tempo, para corroborar com o que eu estou falando, o Bahia teve 63% de posse de bola contra 37% do Paysandu. O Bahia teve 3 grandes chances, o time do Paysandu não teve nenhuma. O Bahia chutou 8 vezes no segundo tempo, o time do Paysandu chutou 4 no segundo tempo. Então, assim, foi um jogo totalmente controlado. O Bahia foi bem superior ao time do Paysandu, mesmo com o seu time em reserva. Vou colocar para vocês agora assistir e depois eu volto no final para a gente terminar o que o jogador do Paysandu falou e o que também Gabriel Xavier falou. Vocês observem que ele vai dizer que o Bahia sentou a bunda lá atrás. Esse foi o termo que ele usou. Vou colocar para vocês aqui, ó. Ouçam com atenção. Caçam pelo August contra o Paysandu, lance do gol ali, nossa, uma eternidade para olhar a falta em mim, muito rápido. Então são alguns critérios que pesam nesse momento de delicadeza, mas sim,
Por mais que os resultados não estão vindo, a gente acabou de ser campeão, tem uma final agora, estamos chegando nas competições, estamos fazendo aonde todo mundo já achava que o Paysandu ia ser goleado hoje, foi muito diferente. A equipe do Bahia colocou a bunda lá atrás, soube se defender, porque a gente tem um modelo de jogo e tenta colocar o adversário lá atrás, mas a gente, porque a gente tem um modelo, foi muito diferente. A equipe do Bahia colocou a bunda lá atrás, soube se defender, porque a gente tem um modelo de jogo e tenta colocar o adversário lá atrás, mas a gente sabe que está pecando na hora de finalizar, de fazer o gol, que a gente tem poucos gols na Série B. Bernardo. 8 jogos de fora e volta num momento importante e numa estreia, né, com vitória, e uma reestreia sua, né, com triunfo, correção muito bem feita aqui, né, com um triunfo do Bahia. Eu queria que você falasse desse momento, da importância mesmo do jogo. Olha, muito feliz, primeiramente pelo triunfo, que é o mais importante, que a gente almeja sempre colocar o Bahia onde ele merece, que é no topo das competições, que na Copa do Brasil, que é por fase, a gente almeja chegar longe novamente. E muito feliz, a lesão acho que é um dos pontos mais difíceis na vida do atleta, mas que tem coisas que a gente não consegue controlar. Agradecer todo o departamento médico, todo o apoio, todo o carinho que eles tiveram por mim. A gente conseguiu acelerar um pouco mais essa volta, agradecer o empenho de todos e muito feliz pela reestreia e pelo triunfo. E vamos junto, o importante é o Bahia vencer e graças a Deus hoje deu certo. Leva uma vantagem importante para casa. Exato, a gente sabe que jogar aqui é sempre muito difícil, eles têm uma torcida que apoia bastante, a gente sabe da dificuldade que seria o jogo, a gente sabe que não foi o melhor jogo que a gente poderia aplicar, mas a gente tem que entender que tem dias que serão mais difíceis e que o importante acima de tudo é o triunfo. E hoje nós conseguimos, graças a Deus. Obrigada. Tá aí, galera, para vocês. Bom, primeiro vou fazer aqui um comentário em cima do que o jogador do Paysandu falou. O Bahia, eu vou só trazer novamente aqui números. 67% de posse de bola. 67% de posse de bola. No segundo tempo, o Bahia teve 63% de posse de bola. Como é que um time ficou com a bunda lá atrás com 63% de posse de bola? Não. Na verdade, o time controlou o jogo e o Bahia jogou no campo de ataque. O Bahia não ficou jogando lá atrás, o Bahia jogou no campo de ataque. Tá? O jogador do Paysandu tá chateado porque o time perdeu, eu entendo, mas aí é querer jogar pra torcida. Aí é querer jogar pra torcida e o torcedor não é besta. E a gente que tá assistindo o jogo, a gente que analisa o jogo, a gente não é cego. Né? Em momento nenhum houve de o Bahia ficar com a bunda lá atrás. Muito pelo contrário. O Bahia chegou com perigo várias vezes. Se tivesse caprichado mais um pouquinho, o Bahia fazia o segundo gol. Se o Bahia tivesse com fome, se o Bahia precisasse fazer saldo de gol, eu acho que o Bahia faria o segundo gol no jogo de hoje, porque tinha oportunidade para isso. Agora o Bahia obviamente não quis se expor. O Bahia trocou passes, que é o estilo de jogo do Bahia. O Bahia controlou o jogo, o Bahia colocou a bola embaixo do braço e disse, acabou o jogo é meu, me dá aqui. Tocou a bola de um lado, tocou para outro, finalizou mais do que o time do Paysandu no primeiro e no segundo tempo, teve mais posse de bola, controlou mais o jogo. O Bahia foi o senhor da partida, principalmente no segundo tempo. E quando entraram os titulares, aí que foi pior ainda, aí que a qualidade técnica sobressaiu, principalmente quando entra Luciano Juba, quando entra o Jean Lucas, jogadores extremamente técnicos. Cauli jogou muita bola, Cauli jogou, parabéns, Cauli tá voltando a jogar. Acevedo jogou muito bem, partidaça de Acevedo, com um cartão amarelo e foi até o final do jogo com um cartão amarelo. E a notícia agora de última hora, o lateral direito Gilberto sentiu um desconforto na coxa e pode vir a dúvida para o próximo jogo, que é contra o Botafogo aqui na Fonte Nova, tá bom? É isso, nação, foi desse jeito que eu vi o jogo, acho que não tem muito mais o que falar, um jogo muito tranquilo, um jogo onde o Bahia não foi tão exigido assim, o Paysandu chegou algumas vezes, mas não foi aquele jogo onde o Bahia correu o risco de perder, não, pelo contrário, eu vi mais, principalmente no segundo tempo, o Bahia próximo de fazer o segundo gol do que o Paysandu de fazer o primeiro, tá bom? Tamo junto, até a próxima. Parabéns, nação tricolor, parabéns aos jogadores do Bahia, parabéns a Rogério Ceni. Cené, você acertou de novo. Até a próxima. Você é Bahia? Você tá no lugar certo. Fui.